Campina Grande, terça-feira, 14 de maio. Hoje celebra-se o Dia Continental do Seguro. E todos nós, por medida de prevenção, geralmente fazemos o seguro do automóvel, fazemos o seguro dos nossos imóveis e muitos fazem o seguro de vida. Só que muitas vezes, quando nós fechamos os olhos, esse seguro não vai ser desfrutado por nós que deveríamos usufruir, deixamos para os nossos entes queridos. O seguro é importante porque nos dá o direito de nós, pelo menos, usufruirmos dos bens quando formos assaltados, quando roubarem o nosso automóvel ou talvez causarem algum sinistro em nossa casa ou em algum imóvel. É importante. Mas eu quero nessa oportunidade dizer para você que o seguro que você deve fazer é o seguro para a eternidade. Sim, quanto é que custa? Nada, absolutamente nada, porque Jesus já pagou o preço deste seguro que nós temos recebido através da sua morte e ressurreição. Portanto, nesse Dia Continental do Seguro, faça o seguro de vida para a eternidade. Aceite Jesus como seu único e todo suficiente Salvador e você terá a certeza da vida eterna. Outra vez estaremos ouvindo o reverendo Tarsus Licurdo, entrevistado pelo pastor Antônio Júnior, que esteve durante a conferência teológica trazendo palestras alusivas e sobre a eternidade, sobre a segurança eterna, sobre a veracidade das Escrituras e, sobretudo, sobre a deidade de Cristo. Vale a pena você ouvir essa entrevista, este bate-papo com o pastor Antônio Júnior. E ao término, você terá a oportunidade de ouvir o cantor Sérgio Lopes louvando a Deus. Oremos antes, suplicando a bênção do Senhor sobre todos quantos estão conosco. Pai, te louvamos agradecidos por tua presença, por tua palavra, e agora te pedimos por estes nossos amigos internautas, telespectadores que estão ligadinhos conosco. Fala a cada coração e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com a entrevista realizada pelo pastor Antônio Júnior com o pastor Tarsus Licurdo. Meus queridos, graça e paz, mais um programa Opção para a Vida, e hoje nós temos aqui o pastor Tarsus Licurgo, e nós vamos fazer então algumas perguntas, vamos bater um papo aqui no programa, não é? E nós estamos muito felizes de estar recebendo então o pastor Tarsus, e desde já eu queria que ele então se apresentasse para nós, dissesse alguma coisa para você, e depois a gente vai bater um papo aqui. Pastor? Pastor, muito obrigado pelo convite para este importante programa, né? 33º ano do programa Opção para a Vida. Isso é um marco importantíssimo. Um número relevante também, né? 33. E agradeço muito pelo convite. Eu sou pastor do Defesa da Fé, professor titular da Federal do Rio Grande do Norte, advogado e pesquisador visitante do Reasons to Believe, que é uma organização na Califórnia. Então eu exerço essas funções aí e um prazer estar aqui. Muito bem. Pastor Tarsus, existe, digamos assim, popularmente conhecido no meio das igrejas, um termo que é aquela questão de você não quer ferir a pessoa, você não quer trazer nenhum tipo de desconforto para a pessoa e acaba utilizando no seu argumento de mentiras e dizendo que são mentiras brancas ou mentirinhas gospel. O que você acha disso? Toda vida que o Evangelho fala sobre a verdade, fala sobre a verdade em um contexto relacional. Nós temos que falar a verdade num contexto relacional, o que não quer dizer que a verdade possa ser relativizada. Em João 14,6 nós vemos que Jesus diz: eu sou a verdade. Portanto, relativizar a verdade é relativizar o próprio Cristo. Não há espaço para a relativização da verdade na cosmovisão cristã. No entanto, a verdade deve ser dita sempre no contexto de amor. O que há de engano entre algumas pessoas é achar que o amor pressupõe a possibilidade da mentira. Isso é falso.
o pai da mentira é o inimigo de nossas almas. Né? O nosso Deus, ele é a verdade. Então nós devemos ser sempre verdadeiros, mas claro, com cuidado para que a verdade seja exposta num contexto relacional, num contexto de amor. Então, dentro desse ponto de vista, eu acabo então, digamos assim, ferindo ainda mais, não a questão psicológica, mas a própria alma da pessoa, ferindo cada vez mais ou até matando a pessoa, quando eu utilizo desse tipo de artifícios, pensando então que eu vou ajudá-la. A inverdade sempre é pior do que a verdade. Não há situação em que a verdade não seja melhor. A verdade, eu repito, ela não é apenas um conceito na visão de mundo cristã. Ela é, de acordo com João 14,6, é uma pessoa. É o Deus encarnado, é o Logos que tabernacula entre nós, é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. E, portanto, não há espaço para a relativização de Cristo, como não há espaço para a relativização da verdade. Amém. Pastor Tarsos, nós também observamos nas mídias sociais, na própria imprensa, expressões de artes modernas, em que essas expressões de artes, ela nos deixam um pouco confusos e até duvidosos se de fato isso é arte. Principalmente nas universidades. Nós vemos muitas aberrações, inclusive de utilização da nudez humana como uma expressão de artes na frente, por exemplo, de menores de idade. Eu queria que o senhor expressasse, então, a sua opinião diante dessa expressão, dessas expressões de artes modernas. É interessante que, do ponto de vista de Deus, a arte é a expressão do bom, do belo e do verdadeiro. O bom, o belo e o verdadeiro são indissociáveis na lógica de Deus. O bom é o elemento ético, o belo é o elemento estético, o verdadeiro é o elemento metafísico. A ética, a estética e a metafísica são indissociáveis da perspectiva de Deus. Deus, quando cria o mar, por exemplo, ele olha para o mar e não diz, isso é belo. Ele diz, isso é bom, porque o que é bom é belo e também é verdadeiro. O que tem sido feito pelas ideologias anticristãs é exatamente subverter a ordem de Deus. Em vez de nós termos uma arte boa, bela e verdadeira, nós temos uma arte que é má, feia e falsa. Ela é anticristã. O exagero do ponto de vista da igreja é dizer que toda arte é ruim. Não, a arte é uma expressão de Deus, desde que seja boa, bela e verdadeira. Se eu tivesse até que dar uma profissão para Deus, dizer uma profissão de Deus, talvez a primeira fosse artista. Porque ele, por excelência, é aquele em quem há a expressão mais sublime da criatividade. Ele cria tudo a partir do nada. Né? Nós vimos aqui na conferência o verbo bará, quer dizer criar a partir do nada. É um poder criativo tão grande que só Deus pode exercer esse poder. Então a arte do tipo de Deus deve ser valorizada no contexto cristão, deve ser valorizada de forma geral. E o que os elementos anticristãos, notadamente as ideologias comunistas, tentam fazer é subverter o modelo bíblico de arte e promover o contrário, que é, conforme eu falei, a arte feia, falsa e má. A gente tem notado também, tem visto, e diante da sua formação acadêmica, diante da sua titularidade na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o senhor já tem prestado atenção e opinado sobre, por exemplo, o método construtivista de educação no nosso país. Então, vou fazer duas perguntas em uma. Qual é a sua visão diante desse método e aonde nós vamos chegar utilizando esse método? Vou começar do fim para o começo. Nós chegaremos em uma geração de analfabetos, se já não chegamos. Uma geração de analfabetos mirins que desembocarão em analfabetos funcionais. O construtivismo é um método que diz que o saber deve ser construído de dentro para fora. O conhecimento ele é construído, não é descoberto. Como se as evidências fora do ser humano não fossem essenciais para o conhecimento. Então, esse método é um método de destruição do intelecto. É um método que afeta o ser humano na idade em que ele precisa ser intelectualmente mais cuidado, que é a infância. Os pais devem ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós temos aí uma situação de mais de 50% das crianças com 8 anos de idade não sabem ler 60 palavras por minuto. Não sabem fazer contas simples. São crianças que serão fortemente afetadas em suas capacidades cognitivas porque não dominam a linguagem.
E muito disso é graças ao método construtivista e uma visão de Paulo Freire, que diz que a função da educação é, antes de tudo, uma função política. Os estudantes não são alunos, são militantes. Então, nós temos um mecanismo, um sistema de criação de militantes mirins que serão, no futuro, totalmente incapazes de exercer funções importantes e serão dependentes do Estado comunista. Então, a igreja é um obstáculo a isso e tem de se posicionar contra esses arroubos destrutivos do comunismo. Então, nós podemos chegar à conclusão de que a igreja não só deve ser esse obstáculo, mas também a igreja, ela se coloca como uma esperança da própria sociedade. As escolas dominicais, elas começaram para ensinar as pessoas a ler. O cristianismo é em si um sistema educacional. Não existe crente burro. Você já pensou sobre isso? Eu tinha um conhecido que ele exercia a função de vendedor de ovo. Ele vendia ovos. Uma função simples. Você conversava com ele, ele articulava livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ia para as línguas originais, mostrava opiniões diversas sobre o mesmo assunto, demonstrando por que ele era adepto daquela corrente e as razões para isso. Fazia uma exegese profunda, uma pessoa que não tinha uma educação formal. Então, o cristianismo forma as pessoas. Agora, no momento em que a igreja se abrir para as doutrinas comunistas e deixar secar comida de dentro para fora, ela será englobada, o obstáculo que ela representa será destruído e o comunismo se expandirá ainda mais, destruindo as almas. O comunismo não quer apenas a mente e o coração das crianças, ele quer a alma das crianças. E a igreja é o grande obstáculo a isso. E o segundo obstáculo é a família. Daí, então, a gente já ouviu a sua conclusão, a gente também pode concluir esse tipo de coisa, de que o comunismo é um instrumento de Satanás. Comunismo é uma ideologia do Satanás. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E eu digo sempre isso para deixar bastante claro, né? Porque tem muita gente que chega assim, mas pastor, você não está sendo muito radical, exagerando muito não. Eu digo, rapaz, eu vou dizer para você assim, bem claramente, para você entender como é, né? O comunismo é uma ideologia do Satanás, serve ao inimigo de nossas almas e tem por objetivo conquistar, conforme eu disse, não apenas a mente e o coração, mas também a alma das pessoas. O fim do comunismo é levar as pessoas ao inferno. Pastor, eu vi em alguns anos atrás produções de vídeos norte-americanos onde pastores, teólogos estavam flertando ali entre os anos 80 e os anos 90 com o evolucionismo. Constatamos também que existem algumas literaturas e também vídeos de pastores brasileiros defendendo esse tipo de coisa. E aí eu queria a sua opinião frente a essa realidade. A teoria da evolução, ela não é bíblica, ela é anticristã. O evoteísmo, ou evolução teísta, não é bíblica. Porque Deus diz nas Escrituras que fez os animais segundo os seus tipos. Em hebraico é min. Portanto, não são oriundos de um ancestral comum. Muito menos o ser humano. Lá em Gênesis 1, 27, nós temos o uso do verbo bará. Deus criou o ser humano de forma única. E, portanto, não é decorrente de um ancestral comum de nenhum outro ser. Então, o ser humano é a criação única, feito à imagem e semelhança de Deus. Se a evolução fosse o caso, a vida do homem seria desprezível. A grande dignidade humana decorre do fato dele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é insubstituível. A igreja aqui pode ter centenas e centenas de pessoas. Se uma dessas pessoas falecer, eu tenho certeza que o pastor Júnior, o pastor Bosco sofrerão muito, porque aquela pessoa saiu ou qualquer dificuldade que ela tenha passado, porque ela é insubstituível. Pode vir mais 100 no lugar dela que não substitui. É diferente, por exemplo, de uma cadeira dessa. Se uma cadeira dessa quebrar e se colocar outra no lugar, ninguém vai ficar sentindo saudade da cadeira anterior. O ser humano não. Ele é único, insubstituível, porque ele é feito à imagem e semelhança do Senhor. A evolução extirpa a dignidade do ser humano e trata o ser humano como um acidente do acaso. Pastor, na sua opinião, frente a várias e várias falas na história, literaturas também na história, de que o cristianismo atrapalhou a evolução, não a evolução, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do saber. O senhor
comunga com esse tipo de opinião? O cristianismo é responsável pelo avanço da civilização em todas as áreas. Se você pegar qualquer área, eu vou demonstrar para você que o cristianismo foi importante no avanço daquela área. Você pegar um exemplo de hospitais, por exemplo. Por que não havia hospitais em Roma? Por que não havia hospitais na Grécia? Por que não havia hospitais na Babilônia? Os hospitais são um advento do cristianismo. A ideia de se fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca é um advento do cristianismo. Todas as cidades do mundo têm hospitais com nomes cristãos. Eu nem sei o nome dos hospitais dessa cidade aqui, mas eu tenho certeza, não tem não? Cita aí um aí. Lá onde eu moro tem hospital Santo Antônio, sempre tem nome cristão. Todos os hospitais têm nome cristão. Por quê? Porque a origem dos hospitais é o cristianismo. Na educação nem se fala. As universidades foram criadas como escolas de discípulos cristãos. As maiores e melhores universidades do mundo, né? Eu até falei aqui na conferência, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas cristãs. No direito, tem vários elementos do direito que têm por origem as escrituras. A própria ideia do direito natural, de que nós temos valor intrínseco, o nosso valor não decorre do que fazemos ou do que nós temos, mas decorre do fato de sermos humanos. O meu valor é idêntico ao seu valor, como o valor de qualquer ser humano, pelo fato de sermos humanos, decorre do fato de sermos criados em imagem e semelhança de Deus. Conforme eu falei, é uma contribuição do cristianismo, da visão de mundo judaico-cristã. Então o cristianismo ele avança todas as áreas, combateu a escravidão, evoluiu a educação, a questão das mulheres. Todas as sociedades do mundo tratavam as mulheres de forma diferente do que trata o cristianismo. Mesmo o judaísmo, o judeu é detentor, era o guardião da moralidade, trata as mulheres de maneira diferente. Você pega Jesus de Nazaré, notadamente no exemplo da mulher samaritana, demonstra a dignidade da mulher, a elevação da dignidade da mulher. Então o cristianismo ele molda a civilização. Teve até um ateu militante, o Richard Dawkins, ele disse assim, né, que ele se tornou quase que um cristão cultural, porque ele está vendo que as outras visões de mundo, quando se tornam prevalentes na sociedade, o resultado é horrível. Somente quando o cristianismo é a visão de mundo prevalente, é que você tem uma civilização próspera, uma civilização que respeita a liberdade, uma civilização que respeita a individualidade. E é interessante isso, pastor, e aí fazendo um comentário em cima do que o senhor já falou aqui, né, de que o cristianismo, e pelo fato do cristianismo fazer com que todo cristão tenha acesso à revelação de Deus, e essa revelação escriturística, torna as pessoas, seja elas doutor como o senhor, ou mesmo aquelas que não tiveram o acesso, não é, digamos assim, à educação formal, serem pessoas sábias. Porque tanto o doutor como as pessoas que não tiveram acesso à educação formal, elas são sábias pelo fato de conhecer a verdade pelas escrituras. E eu vou além, não apenas sábias, mas também inteligentes. Sabedoria é um ganho claro, mas também o crescimento das suas capacidades intelectuais decorre do cristianismo. Nós vemos isso em todas as expressões. As pessoas elaboram o pensamento de forma adequada quando estudam as escrituras. É um ganho real. Porque sabedoria é diferente do conhecimento, né? Sabe qual é a diferença que diz? Diz assim, diz que conhecimento é você saber que tomate é fruta. Tomate é fruta, isso é conhecimento. E sabedoria é você não colocar tomate na salada de frutas. Nós estamos então no programa Opção para a Vida, e esse programa completou então esse ano 33 anos de transmissão ininterrupta, tanto na TV aberta como também no canal do YouTube. E aqui passaram diversos pastores, desde os criadores, né, até os contemporâneos, que contribuem conosco aqui, pastor. E eu agradeço porque você agora é mais um que contribui com o nosso programa. Ele tem sua origem ali com pastores da cidade, e que o pastor Bosco então recebeu essa missão. O pastor João Bosco de Moraes recebe essa missão e está até hoje, né, lutando bravamente com esse programa no ar. E eu quero
agradecer então a sua participação e pedir para que o senhor então nos dê uma mensagem para os telespectadores. Eu que agradeço pelo convite, me sinto extremamente honrado por fazer parte desse programa. Não é de todo canto nós encontramos um programa com 33 anos de existência, propagando a verdade, propagando o que é certo, não relativizando o que deve ser pregado. Então é uma honra para mim fazer parte, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a vida do pastor Bosco, que cada vez mais possa levar adiante, que tenha cada vez gravatas mais e mais bonitas, aí, né? Porque o homem, eu vi 2 gravatas, cada uma mais bonita do que a outra, né? Que Deus faça com que ele prospere cada vez mais. Esse programa tem uma vida longa. Então Deus abençoe poderosamente. Parabéns pela iniciativa e conte comigo para o que precisar. O senhor contribuiu com a nação brasileira, trabalhando, né, em Brasília, trabalhando de forma federal, digamos assim, no governo brasileiro, numa área importante. Eu queria que o senhor tecesse um comentário sobre a situação política do nosso país, não é? E se nesse comentário o senhor fique livre então para dizer quais serão então a nossa saída para que a gente possa ver um Brasil melhor. Essa pergunta é muito importante. A política é relevante, a política deve ser exposta na igreja, faz parte da nossa teologia pública. Eu não estou dizendo que você deva trazer candidato ao púlpito, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o elemento da teologia pública, do posicionamento da igreja contra essas vertentes terríveis como abortismo, LGBTismo, todas essas vertentes que escravizam as pessoas, isso deve ser falado nas igrejas. Agora, por outro lado, eu digo também o seguinte: a saída não está na política, a saída está na igreja e na família. Nós temos que fortalecer a igreja do Senhor, nós temos que fortalecer a família nos moldes do Senhor, para que sejamos resistência de fato, para que possamos garantir a manutenção da sociedade. Isso é que deve ser feito. A política é importante, é um braço, mas que nunca achemos que é mais importante do que esses 2 instituições caríssimas ao cristianismo, que são a família e a igreja. E daí a importância de cada um de nós, pais de família, né, fomentarmos a palavra do Senhor dentro de casa e também para aqueles que nos ouvem. Eu tenho dito isso, pastor, que a minha responsabilidade como pastor é expor as Escrituras, tanto para a minha família, como também para a minha igreja. Verdade, expor as Escrituras, trazer à memória o quão bom Deus é, não é? As Escrituras trazem sempre isso, né? Josué deu essa mensagem, traga à memória quão Deus é. A gente tem que lembrar para a nossa família que Deus tem sido fiel, não é? Se Deus estava conosco quando a gente matou ali o leão, matou o urso, quem é esse filisteu agora que nós iremos enfrentar? Quem é essa pessoa que nós não podemos vencer, não podemos superar? Então, exposição da palavra do Senhor para a família e a oração de agradecimento. Eu sou muito convencido de que a Bíblia deixa claro que é uma das ferramentas mais importantes para a manutenção familiar, que a família saiba o quão bom Deus é, porque isso faz com que nós tenhamos coragem, saibamos que nós não estamos sós, para que possamos ir adiante, mesmo no mundo hostil à nossa fé. Nós sabemos que o Deus Criador dos céus e da terra habita em nós. É uma realidade radical, né? Deus não apenas está acessível, como Ele habita em nós. É uma realidade que as pessoas da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, não sabiam nem o que é. Às vezes vai chegar nos céus, tem umas reuniões que eu quero ter para saber algumas coisas, né? Aí é Abraão, né? Moisés, o pessoal lá, Paulo, mesmo Estevão, para saber. Mas esse pessoal aí, eu acho que eles vão, né? Paulo teve a dimensão, mas os outros aí do Antigo Testamento, eles vão querer saber como é que foi, né? Como é que foi, de fato, ter o Deus Criador dos céus e da terra habitando em nós. Abraão não sabia isso, Moisés não soube isso, Josué não soube isso. Amém. Nós queremos então agradecer ao pastor Tassos Licurgo, ali do Rio Grande do Norte, de Natal, professor da UFRN, também pastor da Igreja Defesa da Fé, por participar do nosso programa Opção para a Vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Você acabou de assistir à entrevista que foi realizada com o pastor Tassos Licurgo e o pastor Antônio Júnior. Lembrando a todos que o pastor Tassos Licurgo foi o conferencista da nossa conferência teológica, realizada com muito êxito. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã
para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Sérgio Lopes. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Obrigado. Deus abençoe vocês.